Bom, eu ando um pouco incomodado, né? Deus tem me incomodado a respeito de algumas coisas, algumas palavras especificamente falando, e esses últimos dias ele tem me incomodado a respeito de água. Água, 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 água. Água da vida. Água de tudo que é jeito. Água. Água da fonte. Água que jorra. Água que mana. Água que flui. É um assunto que Deus tem me feito pensar, né? No meu caso, quando eu penso, e se é sobre a palavra de Deus, e se é sobre uma coisa que pode ajudar alguém, eu acabo externando também, né? Então, o assunto é água, 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 água. E por causa disso, olha só que coisa, que Deus não faz nada à toa, né? Não faz nada à toa. Tem um vídeo aí que eu fiz uma mini pregação, mas que derruba milhões de teses, assim, sobre água. E por causa desse assunto, água viva, né? Que Deus está me incomodando. Ele também está me incomodando com uma pergunta na minha cabeça, desde ontem. E é interessante, quando eu não faço alguma coisa assim, gravo um vídeo, comunico com alguém, isso não sai da minha cabeça, né? E como eu falei, o assunto é água, né? Água. Água viva, água da vida. Mas a pergunta que Deus quer que eu fale, que eu faça, é a seguinte. Você está preparado? Está preparada para a pergunta? O assunto é água. Por quanto tempo você acha que consegue sobreviver tomando água de esgoto? Eu vou repetir porque talvez a pergunta não tenha sido bem entendida, né? Por quanto tempo você acha que consegue sobreviver tomando água de esgoto? Você acha que é possível?
Você pegar uma vala daquela, pensa aí na vala mais podre que você já viu na sua vida, mais fétida, o esgoto a céu aberto, sabe? Todos aqueles vermes, aquelas coisas nojentas que tem na vala, né, de esgoto. E pensa, você indo ali, preste atenção, pensa você indo ali, enchendo um balde, não precisa ser grande não, enchendo um balde. Aquele balde de água podre, imunda, oriunda de fezes e de tudo que é do lado mais desprezível que o corpo humano excreta, falando de uma maneira bem técnica e delicada, rebuscada, né, para os mais conservadores. Então, se você pegar esse balde cheio de água, de fezes, de podridão, e ficar com aquilo ali, você só pode se alimentar e beber daquela água ali. Então você enfia a sua caneca naquele balde e toma, saboreando aquela água de fezes. Esse é o tipo de mensagem que Deus me dá. Esse é o tipo de mensagem que Deus me dá. Leonardo Ravenhill uma vez perguntou para Deus, né? Porque ele só tinha mensagens duras, mensagem pesada. E ele chorando no púlpito falou assim, né? Uma vez eu fui ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor não pode me dar uma mensagem alegre? Eu só tenho mensagem dura. E Deus para ele, não. Inclusive ele disse que não havia nada no ministério dele em 50 anos. Preste atenção, por favor. Isso é sério demais. Não havia nada no ministério dele em 50 anos que não tenha sido conquistado em angústia. Em angústia. 50 anos de angústia. Você suportaria 50 anos de angústia para salvar almas? A maioria não. Então, voltando ao motivo do vídeo, né? Ao incômodo de Deus sobre mim. Ao incômodo de Deus sobre mim. Por quanto tempo? Quanto tempo você acha que conseguiria sobreviver tomando essa água desse balde? Essa água que foi colhida na vala mais podre que você possa imaginar. Quanto tempo você acha que conseguiria o seu corpo sobreviver? Quanto tempo? Tomando água de fezes, água de podridão. Por quanto tempo você acha que conseguiria sobreviver?
tomando água de esgoto. Quanto tempo você acha que o seu corpo, né, suportaria sem adoecer profundamente, só se alimentando e se nutrindo de uma água assim? Por quanto tempo? Qual o prazo que um corpo teria sendo sustentado ou se alimentando ou se saciando só com água de esgoto? Porque você sabe, né, e você bem sabe, na água de esgoto você tem a parte líquida e a parte sólida. A parte sólida. Existem culturas no mundo, preste atenção, porque eu não estou falando uma bobagem. Existem culturas no mundo de países que por um tempo ficaram sem recursos, onde eles desenvolveram a técnica de regar as suas plantações com urina e fezes. Isso mesmo, urina e fezes. Tem empresas especializadas em transformar o material que você joga no seu vaso sanitário em material para fertilizar plantações. Pesquisa aí, veja se eu estou mentindo. Então, por quanto tempo você acha que suportaria beber aquela água preta, horrível, imunda, cheia de vermes? Pensa naquilo tudo horrível passando pela sua garganta e você sentindo o sabor, sentindo aquele sabor terrível pela sua garganta, pela sua boca, pela sua língua, pelos seus dentes. Deixa a sua mente trabalhar nesse pensamento. Por quanto tempo você acha que suportaria? Sobreviveria? Tomando água de esgoto. Um dia? Sem morrer? 2 dias? Sem seu corpo adoecer totalmente e começar um processo de inflamação generalizada e te levar a óbito? 3? Não sei. 1 semana? Se você for muito forte, talvez sim. 1 mês? Já não sei. Aí já é meio improvável. 1 mês é muita podridão, sabe? É muita podridão. Muita podridão. Muita podridão. E você sentindo aquele sabor ali, sabe, de esgoto, de coisa podre na boca, coisa imunda. E digerindo aquilo e isso entrando na sua boca, no seu estômago. Quanto tempo você acha que sobreviveria bebendo água de esgoto? Quanto tempo? Talvez alguns chegariam a 1 mês, né? Praticamente um morto-vivo, mas
chegariam a um mês. Bom, é isso que Deus está me incomodando para eu poder falar. Por quanto tempo você sobreviveria tomando água de esgoto? Quanto tempo? Deus está te dando tempo para pensar. Ele gostaria de ouvir da sua boca, mesmo sabendo o que você vai falar. Ele gostaria de ouvir aquilo que você vai falar. Qual resposta você acha que seria cabível a uma situação dessa? Uma pergunta dessa do próprio Deus. Porque eu gostaria de te dizer o seguinte. Dependendo de qual for a sua resposta diante de uma pergunta dessa, que não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta muito séria e vai direto ao encontro da sua alma. Essa pergunta. Por quê? Porque dependendo da resposta que você der, você sabe que a resposta vai ser tão mentirosa, mas tão falsa, tão absurda da sua parte para Deus, porque o próprio Deus vê você o tempo inteiro e fica olhando para você, observando como você consegue ficar lá dentro de uma falsa congregação, onde tem uma falsa palavra, onde tem água de esgoto, onde você está se alimentando, se nutrindo de água de esgoto. Água de esgoto. Durante anos, talvez durante décadas, e nem sabe mais, e já está morto ou morta, não sabe mais. Já essa água podre, fétida, já fez uma simbiose com você, caro frequentador de falsas congregações. Você está se nutrindo de água de esgoto. É isso que Deus diz a você. Água de esgoto. E sabe, até para Deus se torna uma coisa incômoda, triste e quase, preste atenção, quase que surpreendente ver a criação que Ele fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tantos detalhes, sabe, se entregando a uma situação dessa, bebendo literalmente fezes, literalmente,
Até quando você vai continuar ouvindo água de esgoto? Até quando você vai conseguir tirar forças para manter o seu corpo de pé, andando como um zumbi espiritual, com energia retirada da água de esgoto? Até quando? Você não entende que é por causa desse tipo de coisa que está escrito? Por causa disso, muitos dormem entre vós. Tem pessoas que já estão há tanto tempo se alimentando, se nutrindo com água de esgoto, que só vai entender agora se você for maduro para perceber. Se uma água pura e cristalina entrar no organismo dessa pessoa, ela vai causar um dano muito grande. Porque os tecidos internos dessa pessoa já aderiram a essa podridão. Então, quando essa água limpa e cristalina entra no organismo de alguém assim, ela causa muita dor e sofrimento, mas muita dor e sofrimento, causa doenças terríveis. Por quê? Porque o corpo aderiu à podridão. O corpo não suporta algo puro. E as doenças das quais eu estou falando advêm não só da nutrição através do esgoto, como também de uma alma apodrecida. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não saiu do túmulo apodrecido. Ele saiu limpo e a sua pele era como de um bebê. Mas hoje, como as pessoas estão há tanto tempo, se nutrindo com água podre, quando a água limpa e cristalina bate ao menor contato com as suas peles, com qualquer parte do seu corpo, automaticamente lhes causa uma repulsa, automaticamente lhes causa um incômodo tão profundo e terrível que eles querem limpar logo aquela água limpa do seu corpo sujo. E não permitem mais que o seu corpo receba outro tipo de água que não seja a água de esgoto. De onde Deus me deu essa ideia agora? Deixa eu dizer o texto que Ele me deu agora. E chegará o tempo em que terão comichão nos ouvidos, não suportarão
a sã doutrina e amontoarão doutores para si. Amontoarão doutores para si. E essas mesmas pessoas, elas estariam voltando às fábulas. Veja que começou com o não suportar a sã doutrina. Por isso, voltaram às fábulas. E por isso, deram ouvidos, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. Obrigado, Senhor. Te a honra e a glória. Água de esgoto. Cristo é a fonte de água viva. Ele é a água viva. Satanás e seus demônios são a fonte e também são água de esgoto. Por isso, Deus me incomodou a respeito desse tema, porque muita gente, milhares e milhares estão recebendo água de esgoto engarrafadas com as embalagens mais suntuosas, mais chiques, mais brilhantes, mais cheirosas pelo lado de fora. E colocam aquela garrafa na boca. A garrafa muitas das vezes vem até cravejada de diamantes. Ministérios que trabalham com doações de carros. Ministérios que trabalham com oferta de anéis, de relógios, de bens materiais caríssimos. São as garrafas cravejadas de diamantes. Mas dentro, água de esgoto. E todo aquele que vai a um altar desse está se distanciando cada vez mais da fonte cristalina e de vida eterna que é Jesus. Estão se distanciando cada vez mais da fonte que é Cristo. Uma vez, perguntaram assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? O evangelho real, ele não é palatável, ele não é, sabe? Um evangelho que fique fazendo massagem no coração das pessoas. O evangelho real, ele dá um choque de 1000 volts no coração da pessoa, e tem outros que ele dá no cérebro, e tem outros que ele dá na língua, e tem outros que ele dá nos pés da pessoa. É o evangelho real. Porque se não der um choque no cérebro, o cérebro, quando ele é enganado, ele muda, né, as terminações nervosas e faz com que o corpo tenha sensações diferentes das que deveria sentir de verdade. Então, o cérebro está
enganando o corpo. Preste atenção, isso Deus está me dando agora para você entender o que está acontecendo com o corpo. O corpo, o qual quem deveria ser a cabeça é Cristo. Em outros, o evangelho real precisa dar um choque de 1000 volts na língua. Porque é uma língua que profere mentiras e é uma língua que está com a sua sensação, as suas papilas degustativas alteradas, então não está sentindo o sabor real das coisas. E está digerindo, saboreando esgoto, como se fosse as substâncias mais gostosas da terra. Em outros, o choque de 1000 volts deveria ser nos pés, porque, muito embora a palavra diz, ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, tem muitos que, se o evangelho real não confrontar a ponto de dar um choque nele ou nela de 1000 volts nos pés, essas pessoas, por teimosia de alma, preste atenção que isso vem de Deus, eu não estou criando coisa na minha cabeça agora. Essas pessoas, por teimosia de alma, vão continuar a se direcionar para a vala onde está o esgoto. Não a fonte que é Cristo, mas a vala que está o esgoto. Vão lá pegar o seu baldinho, vão levar até o altar, até aquela vala podre, fétida. Vão encher o seu baldinho e vão continuar se alimentando dia após dia, após dia, após dia, de água, de esgoto. Água de esgoto. Quanto tempo você suportaria vivo só se alimentando com uma água assim? A pergunta de Deus para você. Porque você sabe, nós estamos em um tempo em que a palavra da verdade precisa ser pregada, precisa ser anunciada. E quanto tempo você vai continuar? Quanto tempo você vai continuar na sua congregação do coração, que você sabe que tem várias mentiras como base, que não é a fonte verdadeira, em que você sabe muito bem que tem várias situações que de Deus não tem nada, mas você calado e você calada é conivente e participante da mesma condenação que está reservada para eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quanto tempo você vai continuar? Ah, mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Onde eu vou congregar? Onde eu vou congregar? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Coisa tão simples. Coisa tão simples. Tão simples. Tão simples. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Jesus, Ele é terrível. Ele é terrível. Ele acaba com o tipo de complicação e de mentira rebuscada com uma simples palavra, sempre, sempre, sempre. Ele acaba com todo tipo de argumento mentiroso do homem, com a simplicidade de um rei.
com a simplicidade de um rei, com a simplicidade de um rei. É o que Jesus faz. Ele destrói os argumentos fracos, fétidos, podres, malignos, estudados meticulosamente para serem ditos. Com a simplicidade de um rei, que diz assim: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Simplicidade de um rei. Tendo o universo inteiro aos seus pés. Tendo até várias fontes de vida criadas por Ele mesmo. Ele diz assim: eu sou a vida. Com a simplicidade de um rei. E você aí, puxa vida, eu lamento por você que gosta de se alimentar com água de esgoto. Eu lamento. Como pode? Como pode uma fonte inesgotável? Como pode? A pessoa se acostumou. Se acostumou com água de esgoto. E não acha que tem nada demais, não. Não acha que tem nada demais. Eu ia encerrar agora o vídeo, mas para encerrar esse vídeo, Deus, Ele quer que eu enumere, né, algumas poucas coisas. Água de esgoto. Telões maravilhosos. Água de esgoto. Danças e festas. Água de esgoto. Canhões de luz. Coloridos. Água de esgoto. Campanhas e mais campanhas. E mais campanhas. Água de esgoto. Votos. Intermináveis votos. Intermináveis votos. Intermináveis votos. Água de esgoto. Sacrifícios e mais sacrifícios sobre sacrifícios, a respeito de sacrifícios, dias específicos de sacrifícios, água de esgoto, desafio, ainda usando textos bíblicos para isso. Água de esgoto. Até quando? Até quando você suporta?
Por quanto tempo? Tomando água de esgoto. Deus me lembrando de uma outra coisa aqui agora. Agendas. Agendas de pastores. Agendas. A agenda está aberta para o mês tal. Está na minha agenda. Eu vou estar pregando em tal lugar. Minha agenda está aberta. Agora só para o ano que vem. Minha agenda está aberta. E só tem mais 2 dias disponíveis nessa semana. Agendas de pastores. Água de esgoto. Água de esgoto. Água de esgoto. Água de esgoto.